Fala, jovem, beleza? Tudo bem? Hoje eu gostaria de te ajudar a subir um degrau na sua capacidade analítica, discutindo contigo um conceito chamado gargalo. Como que ele pode ser usado no dia a dia, como que ele pode te ajudar a entender os problemas que você precisa resolver no seu trabalho. E se você é estudante, você já pode acrescentar esse termo no seu arsenal aí, para você já iniciar sua carreira com o pé direito. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje, vamos trocar essa ideia. E de onde surgiu essa ideia, né? Por que eu trouxe esse vídeo pro canal? Seguinte, eu tava lá nas redes sociais e aí eu vi, tava passando no LinkedIn ali, tava dando uma olhadinha no feed e eu vi muitos conteúdos sobre, acho que vi 3 conteúdos em sequência sobre gargalo ali, coisa gerado por inteligência artificial, uns posts. E aí fiquei um tanto incomodado, eu quase comentei ali e tal, quase que deixei meu comentário. Aí eu falei, cara, agora tem um canal, vou discutir esse conceito lá, o que eu acho sobre isso no meu canal, né? Vou discutir com o pessoal da comunidade lá. Pois bem, e o conceito de gargalo que eu tô trazendo hoje, eu retirei de um livro chamado A Meta. Eu particularmente prefiro o vídeo, tá? Eles também têm um videozinho sobre esse livro chamado A Meta, do autor chamado Goldratt, tá? E ele vai discutir o conceito de gargalo dentro de uma linha de produção. Até trouxe esse desenho aqui pra gente dar uma olhada, né? Esse desenho aqui na tela. Eu ia fazer um desenho mais tranquilo, mas eu acabei me empolgando e desenhei uma coisa mais completinha, tá? E aí a ideia é o seguinte: imagine que você tem uma linha de produção, tá? É uma série ali de recursos produtivos em sequência, pode ser máquinas, ou, equipamentos ou pessoas, tá? Um equipamento que passa a demanda para o próximo equipamento, assim sucessivamente, N vezes, tá? E aí, esses recursos ali, eles recebem uma demanda diária. O que é uma demanda? É uma carga de trabalho. Então, você pode passar uma carga de trabalho para uma máquina, ou você pode passar uma carga de trabalho para uma pessoa, tá? E ao longo dessa cadeia produtiva, a gente pode se perguntar: beleza, a capacidade produtiva desse recurso é igual, maior ou menor do que a demanda que ele recebeu, né? De novo, a capacidade produtiva de um determinado recurso é menor do que a demanda que ele recebe? Se não, ele propaga essa demanda, ele propaga esforço para a próxima sequência. Aqui, por exemplo, a gente pode se perguntar, bom, novamente, a capacidade produtiva ela é menor que a demanda? Sim. Ou seja, se um determinado recurso ele tem uma capacidade produtiva menor do que a demanda de trabalho que ele recebe, ele se torna um gargalo dentro dessa lógica aqui de linha de produção. Por que isso é importante? Qual que é a consequência do gargalo? A consequência é que uma hora perdida, por exemplo, nesse recurso que que tem uma capacidade reprodutiva reduzida, é equivalente a uma hora perdida em todo o sistema. Então você não consegue recuperar essa hora perdida nos demais nós aqui dessa linha de produção. Essa hora perdida fica toda concentrada ali, causada e concentrada naquele recurso produtivo. E a gente tem umas implicações com isso. Primeira implicação para o seu dia a dia, para sua realidade. Você conhece todo o seu processo produtivo? Primeira pergunta, né? Você conhece o processo no qual você tem em mãos? Caso contrário, você precisa conhecer. Segunda pergunta: você consegue medir a demanda que é propagada ao longo do sistema, que cada um recebe, a carga de trabalho que cada um dos nós recebe, seja pessoa, seja máquina, né, equipamento? E consegue medir a capacidade produtiva desse esforço? Se você não conseguir, também falar de gargalo é falar no achismo, né? Então você tem que ter essa capacidade. Se você tiver essas duas coisas, você de fato consegue identificar o gargalo e você consegue ver o impacto da sua produção, do seu output ao longo de toda a sua esteira ali de produção. E esse é o lance, tá? O gargalo ele é um termo que ele se aplica a exatamente esse cenário, a esse tipo de situação. Ele não é ele é um termo, claro, né? Ele é uma ideia, você pode usar em outros contextos, mas esse contexto te traz uma semântica, te traz indicadores, te traz materiais para você poder usar e de fato resolver o problema da sua realidade ali, né? Que se aplica. Então muito importante conhecer sobre essa definição. E aí, qual que é a lição de casa que você pode tirar daqui? Fazer um indicador, por exemplo. Você pode pensar em indicadores ali que façam todas essas medidas e que te aponte os reais nós ali, as coisas que estão de fato impedindo que a sua produção seja melhor, que seja uma produção mais eficiente, tá? Então essa discussão é uma discussão bem breve, eu gostaria, que nem eu falei, né? Eu vi muitos termos ali, eu achei que tava um tanto jogado, um pouco sem contexto, e eu achei que seria legal a gente parar um pouco para pensar com cuidado nesse tipo de recurso analítico para a gente usar no nosso dia a dia e a gente conseguir de fato usá-lo adequadamente, a gente usá-lo para resolver problemas, que no fim do dia a gente está aqui, né? A gente, como enquanto analista, enquanto desenvolvedor, gestor de projeto, o nosso objetivo é resolver no fim do dia problemas.
tá bom? Então, e aí, você gostou desse formato? Você curtiu essa ideia? Você curtiu esse jeito mais rápido de gente falar sobre alguma coisa, um conceito que vai te ajudar no dia a dia? Esse jeito um tanto mais informal, eu diria também, né? Fugir um pouco do tutorial. Você curtiu? Deixem nos comentários aí se vocês tiverem afim de mais conteúdos como esse, também comentem. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Forte abraço, valeu!